eu quero falar um pouquinho sobre o xadrez político envolvendo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, porque ele está entre os cotados da direita para a disputa presidencial. Só que depois daquele episódio do tarifaço, o nome dele ali apareceu na possibilidade maior de reeleição por conta da fragilidade que algumas pesquisas apontaram para uma possível disputa em 2026. É claro que está bastante distante ainda, mas como vocês avaliam os cuidados que Tarcísio de Freitas precisa tomar caso queira se tornar presidenciável? E antes de você responder, Valéria Luizetti é que vai trazer os detalhes para a gente. Vocês viram que o negócio não foi combinado, mas ficou interessante, entendeu? É porque eu ia chamar a Valéria, aí ela caiu, aí ela voltou, o Gani responde depois, a gente cria um mistério e organiza o nosso 3 em 1. Fala, minha amiga, bem-vinda. Pois é, exatamente. Boa tarde, Evandro, a todos que nos acompanham aqui no 3 em 1. A gente tem tentado analisar os bastidores, né? Conversado com quem está junto de Tarcísio, quem está na oposição, para tentar entender quais são os movimentos a partir de agora que passam a ser cada vez mais decisivos, né, para o cenário eleitoral de 2026. E o que a gente tem visto é exatamente isso, após esse tarifaço de Donald Trump, visto principalmente a posição que Tarcísio tomou ali no primeiro momento, né, Evandro? Que ele se colocou bastante contra a posição do presidente Lula, não se colocou abertamente contra os movimentos de Eduardo Bolsonaro ali, tentando colocar uma questão mais institucional do que econômica no primeiro momento. Depois o próprio Tarcísio, né, foi articulando ali economicamente até em prol do estado de São Paulo, segundo ele, mas gerou ali uma certa ruptura. E o que a gente tem visto nos bastidores é isso, que ao que tudo indica, ele deverá mais uma vez tentar uma reeleição no governo de São Paulo e não na presidência, como estava sendo especulado, né, para o próximo ano. Mas, é claro, tem muita água para correr ainda nessa ponte, né, Evandro? A gente sabe que as pesquisas têm reforçado exatamente com isso que você trouxe. O último Datafolha mostrou que Tarcísio, num segundo turno com o presidente Lula, seria um empate técnico ali, um tanto quanto arriscado, enquanto uma reeleição no governo de São Paulo seria um pouco mais fácil. A gente segue acompanhando, mas o que temos nesse momento de bastidores é exatamente isso, uma possibilidade um pouco maior para que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tente mais uma vez o governo de São Paulo em 2026. Beleza, Valéria, obrigado pelas informações. Agora 5h46, quem nos acompanha pela rádio, aquele último intervalo aqui no 3 em 1. Já espero vocês de volta. Nas outras plataformas seguimos com vocês, Alan Gani. Aí sim. Olha só, Evandro, ele está numa situação bastante complicada. Por quê? Porque ele precisa, se ele quiser ser, de fato, candidato à presidência da República, ele precisa do aval da família Bolsonaro e do apoio dos bolsonaristas. Só que isso significa apoiar o tarifaço de 50% contra o Brasil. Porque na lógica deles, esse tarifaço, né, teria ali um efeito econômico, levaria a classe empresarial a pressionar o Congresso Nacional para mudar os rumos do poder judiciário. Eu, particularmente, não acredito que seja uma boa estratégia. Eu acho que não surte efeito, mas enfim, né? Estou falando aqui especificamente em relação ao tarifaço. Por outro lado, aceitar esse apoio, né, desse tarifaço, ele rompe aqui com o próprio empresário, aqui no estado de São Paulo, com o agronegócio. Esse final de semana eu estive com um amigo de Uberlândia, que tem um bom trânsito no setor do agronegócio, e ali é uma região muito forte do agro, e todos ali contrários à tarifa de 50%, evidentemente, né? Então, o Tarcísio também precisa governar o estado de São Paulo, precisa prestar contas à população e também às elites econômicas aqui. Então, é uma situação muito delicada para ele e aí, talvez, naturalmente, o que tenha menos dor de cabeça e uma reeleição praticamente garantida é concorrer novamente aí ao governo do estado de São Paulo. Zé Maria Trindade, e é sobre essa relação delicada que o Gani mencionou que eu quero puxar o fio com você. Porque nas manifestações deste fim de semana,
houve várias menções sobre as ausências de Tarcísio de Freitas, de Zema, de Ratinho Júnior, de Caiado, que em outros momentos subiram nos caminhões e nos palanques ao lado de Jair Bolsonaro, mas que agora, quando há uma divisão da sociedade em relação ao tarifaço e o quanto isso está ligado com a possibilidade de anistia ou não do ex-presidente Jair Bolsonaro e o processo que ele sofre no Supremo Tribunal Federal, esses governadores silenciam. Você acha que daqui para frente vai ser uma série de provas de fogo para entender quem está com esse público e quem não está e, a partir daí, definir possíveis candidaturas? O evidente é que o quadro 2026 ainda não está formado. O PT, de um lado, dependendo desesperadamente da candidatura Lula, não tem outra para colocar, né? Tanto é que o Geraldo Alckmin está crescendo nessa possibilidade, né? De uma opção, de uma segunda opção. E do outro lado existem candidatos ali, eu já contei 6, pelo menos, que estão aguardando no que eu chamo de projeto Jacaré. Fica só ali com o olho de fora, né? A hora que a presa chega, dá o bote. Então, eles têm pesquisas, o tempo inteiro fazem pesquisas para entender a alma do eleitor. E essas pesquisas indicam que uma aproximação demais com Jair Bolsonaro ganha ali um percentual muito forte, mas perde. Perde porque leva o ônus também da impopularidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, tanto Lula quanto Bolsonaro são os dois grandes eleitores. Eles têm resistências e têm também a sua popularidade. No caso do Tarcísio, ele tem uma reeleição garantida. Para São Paulo, eu não vejo ali possibilidade de nenhum outro candidato desbancar o Tarcísio em São Paulo. A gestão está boa, está agradando. Agora, no plano nacional, é meio complicado, é mais diferente. O que eu vi há dias atrás, e não é recente, uma pressão muito forte para definir logo, para Jair Bolsonaro indicar logo Tarcísio de Freitas e já partir para a campanha e definir e tomar uma linha. Mas eu vejo que o governador Tarcísio não quer se expor nessa possibilidade, ou seja, continuar no projeto Jacaré, todos no Jacaré, até o ano que vem, até o limite. As eleições do ano que vem serão muito decisivas para a direita, porque se houver uma divisão muito grande, fica imprevisível, né? Quem é que vai para o segundo turno com o presidente Lula, se houver mesmo esse quadro? Eu acho que é melhor mesmo esperar, aguardar e ver o que vai acontecer no ano que vem. Fala, Piperno. Chegou às bancas agora. A boca do jacaré que colocaram no ar. A gente falava disso. É um clássico, né? Vocês estão hoje, hein? Caramba! Vocês estão animados numa segunda-feira, hein? Já rolou o Dani, o Gani e o Opalão, agora o Piperno com a boca do jacaré. Fala, Piperno. A edição de agosto da revista Piauí tem uma reportagem de 8, 10 páginas sobre o governador Tarcísio, o título é A Biruta. Porque ele, nos últimos tempos, principalmente a partir da eleição do presidente Trump, tem feito movimentos muito erráticos, né? Foi lá atrás o governador que usou o bonezinho vermelho. Depois disso, o tempo passou, o presidente Trump anunciou as tarifas. Em um primeiro momento ele bateu muito no governo brasileiro, mas aí ele também percebeu que era necessário fazer uma correção de rota e criticar as tarifas. Por quê? Porque a maior parte das empresas penalizadas está exatamente em São Paulo. Por exemplo, a Embraer, né? Os produtores de suco de laranja estão aqui em São Paulo. Então, é claro que se colocar ao lado do tarifaço, significa se opor exatamente à parte da sua base eleitoral. Então, se ele tem, ou tinha, ou tem ainda, né, a preferência, por exemplo, da Faria Lima, aliás, o BTG que o diga, ele não pode se posicionar ao lado das tarifas, tendo tantos industriais de São Paulo penalizados com isso. Então, é óbvio que ele corre, que ele tenta se mover num terreno movediço, numa areia movediça. Por quê? Porque ele também não pode atacar frontalmente o tarifaço, porque aí tem a família Bolsonaro falando, opa, que negócio é esse? O homem lá do tarifaço ajuda a gente. Então, é óbvio que a situação dele hoje é, digamos, bastante incômoda. E
começa a surgir do outro lado, cada vez mais, a opção, a alternativa Ratinho Júnior, que estaria, inclusive, disposto a entrar para perder na próxima, mas se projetar nacionalmente, porque é o político mais jovem.